queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estamos reunidos para mais um café diário, em nome de Jesus. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada para você, para sua casa. Que tudo venha a ser bem sucedido em sua vida em mais um dia. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da poderosa palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24 e versículo de número 26, versículo de número 28 e versículo de número 30, que diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: Senhor, quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, você poderia arrancar com ele o trigo. Deixem crescer junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarrem-o no feixo para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no seu celeiro. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Que parábola maravilhosa que o Senhor Jesus vai trazer-nos, com um grande ensinamento e uma grande edificação para nossas vidas. O Senhor Jesus tinha a sua forma de ensinar por parábola, que era uma forma de facilitar o entendimento daqueles que estavam ali ouvindo. Muitas das vezes as pessoas tinham dificuldade de compreensão daquilo que Jesus queria falar acerca do reino dos céus. E o próprio Senhor Jesus entendia isso, sabendo que nós somos seres humanos, somos seres naturais, não entendemos das coisas espirituais, até porque os nossos primeiros pais foram expulsos dali. E com o pecado no mundo, claro que nós perderíamos essa conexão. Só que Jesus está na função de reatar essa conexão. Então ele não veio para dificultar, ele veio para nos ensinar que Deus é acessível a todos. Porém, esse acesso só é disponível através de Jesus Cristo. Ele é a porta que nos leva ao entendimento de Deus. Então ele como porta, ele como caminho, ele como vida, ele como guiador até Deus, ele não veio para dificultar o caminho. Pelo contrário, ele veio para nos ensinar o caminho. Então Jesus ensinava em suas parábolas, seus ouvintes. Em uma das parábolas, Jesus, ele vai ensinar sobre a parábola do joio e do trigo. É uma explicação da paciência e da justiça de Deus. O joio representa os filhos do diabo e o trigo, os filhos de Deus. No juízo final, nós sabemos que todos nós estamos caminhando para um destino que é a morte. Isso é fato. Você pode cuidar muito bem do seu corpo físico, mas um dia você sabe que você irá deixar essa terra. Só que, muitas das vezes, nós nos preocupamos tanto com o cuidado do nosso corpo físico, e eu não estou aqui para desvalidar essa importância. É muito importante que você cuide do seu corpo físico, até porque a Bíblia mesmo nos orienta. O próprio Senhor Jesus, a própria Bíblia, escrita pelo apóstolo Paulo, nos orienta isso em 1 Coríntios, capítulo de número 3,
versículo 16, versículo 17, também no capítulo 6, versículo 19, versículo 20, a Bíblia vai nos falar acerca de que Deus tem preocupação com o nosso corpo físico, até porque Ele é o templo, como eu já disse em outros cafés diários atrás, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus não pode habitar em um corpo totalmente em desacordo com a sua vontade. Então nosso corpo também é importante nós cuidarmos da nossa saúde física. Só que tanta gente se preocupa tanto em cuidar da matéria e esquece do espiritual, esquecendo que um dia nós estaremos diante do grande Deus. Você acreditando ou não, um dia você vai estar diante dele, tá? Por mais que você diga assim, eu não acredito em Deus, não tem problema, ele não vai deixar de existir caso alguém deixe de acreditar nele. Fato é que ele existe, ele é real e ele é verdadeiro, e todos nós teremos um dia que nos dá diante dele para dar conta do que nós fizemos de bom e de ruim. Então a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor Jesus, ensinando aos seus ouvintes, ele vai relatar que o joio representa os filhos da perdição, representa os filhos da desobediência, os filhos do diabo. Deus criou inclusive o anjo caído chamado diabo. Deus não criou o diabo, Deus criou o anjo chamado de luz. E esse anjo se rebeliou contra Deus. E desde a sua queda, ele tenta fazer com que os homens, criados à imagem e semelhança de Deus, percam essa característica e se tornem semelhantes a esse anjo caído chamado Satanás. Por isso que as pessoas que andam em desacordo da vontade de Deus são chamados filhos do diabo. Não estou dizendo que você, meu querido, que ainda não aceitou Jesus, é do diabo não, tá? Eu estou dizendo daquelas pessoas que vivem numa prática de maldade, de perversidade, que vivem numa prática de orgia, de maldade, pensando em destruir o seu próximo. Essas pessoas, biblicamente, são filhos da ira de Deus, são filhos da desobediência, são filhos de Satanás. Se eles se arrependerem, Deus pode perdoar e os transformar em seus filhos. Mas essas pessoas que vivem nessa prática maldosa, maligna, estão sim andando por caminhos que são caminhos de morte, que levará à destruição. A Bíblia Sagrada então nos diz que o Senhor Jesus fala nessa parábola que um certo homem, um certo plantador, ele colocou as sementes sobre o solo. E todos vocês sabem, alguém que já fez algum tipo de plantação, eu lembro que na minha infância, onde eu morava, era cercado de frutas. Era cana, era pé de acerola, era pé de manga. A minha infância, eu vivi vendo essas coisas. E todos nós sabemos que o processo da transformação da semente até a árvore e até dar fruto é um processo demorado, requer daquele que plantou uma paciência. E Deus, ele é aquele que planta a semente. Então Deus, ele é paciente. Deus sabe que todos nós temos um processo que cada um vai vir mais rápido, outro vai ser mais demorado, um menos vai dar trabalho, outro vai dar trabalho, mas Deus é paciente e trabalha de conformidade àquilo que nós podemos fazer. Então Deus, pacientemente, ele semeia em nossos corações a sua semente, a semente do seu amor, a semente da sua justiça. E a Bíblia diz que esse homem, quando ele vê a sua semente dando frutos, o que é que acontece? Ele percebe que juntamente com a semente que ele plantou, está vindo garrado aquele fruto, está vindo garrado juntamente com a árvore que está crescendo, com ramos que está crescendo. Ele percebe que vem também um elemento chamado de joio. Ele percebe que o joio, que era um elemento do mal, estava vindo garrado ao trigo. O que ele
E aquele homem que plantou, que representa aqui Deus, a semente, ele percebe que junto da semente está vindo agarrado o joio. E o joio, ele tem a finalidade de arrancar as proteínas que traz saúde para o fruto bom que está nascendo. O joio, ele é uma planta que parece muito com o trigo quando ele brota. Mas enquanto a semente do trigo serve para fazer farinha, para produzir o pão, a semente do joio não é boa para comer. Em meio a um campo de trigo, o joio significa uma erva daninha. Ou seja, na hora de colher, quer dizer, na hora que está crescendo, o joio se agarra ao trigo e parece que ele é trigo. Só que o homem que plantou, que representa Deus, ele sabe que aquele fruto mau que está tentando se fazer de bom, ele sabe qual é o bom e qual é o ruim. Olha que palavra maravilhosa. E a Bíblia Sagrada diz que os servos daquele senhor que plantou a semente pergunta para o seu senhor: podemos arrancar esse joio maldito que está agarrado ao trigo? E ele diz: não faça isso, porque se vocês arrancarem antes do processo de maturidade do trigo, o trigo ainda está crescendo. Se vocês arrancarem ele agora, vocês vão matar o joio, e juntamente com o joio vai levar o trigo e vai matar os dois. Então deixe ambos, olha só que interessante, deixe ambos crescerem junto, e quando o trigo atingir o tamanho necessário, eu saberei separar os dois. Quando eu chegar ao momento certo, eu que plantei, eu sei o momento certo em que eu vou arrancar. O que eu quero dizer para você nessa manhã, através desse café diário, querido: tem pessoas que estão do nosso lado, que eles aparentam ser pessoas boas, mas Deus conhece o coração. Deus sabe o intento mais íntimo dos seus seres. Diante de Deus ninguém pode se esconder. Pode estar fingindo que é trigo, mas Deus sabe que é joio. Não adianta se esconder, não adianta fingir ser uma coisa que não é. Deus conhece o caráter de todos. Deus sabe quem é e quem não é. E esse tipo de gente se apropria, se aproxima de pessoas boas e começa a arrancar dessas pessoas suas proteínas, começa a sugar. São pessoas invejosas, são pessoas que aparentam serem pessoas de justiça, pessoas boas, mas os seus corações são malignos. Eu quero dizer uma palavra de Deus para você que é trigo. Fique tranquilo, querido, porque o Senhor está cuidando de você. E você que é joio, que se encontra em uma posição de joio, eu também tenho uma palavra de Deus para você: se converta agora, para que o Senhor possa transformar o seu coração maligno em um coração que Deus possa habitar. Porque se o joio se arrepender, Deus pode o transformar em um trigo. Seria natural querer tirar o joio do meio do trigo, porque era um empecilho para o crescimento do trigo. O joio roubava espaço e alimento do trigo. Mas antes de amadurecer, o joio é muito difícil de distinguir do trigo. Ainda em cima, as suas raízes e seus ramos se misturam com o trigo. Por isso, seria muito difícil, conseguir arrancar o joio sem arrancar o trigo junto. O joio e o trigo amadurecem, mas, preste atenção, mais ou menos na mesma época. Nessa altura, se torna distinta as suas espigas, cresce de forma diferente, então o joio pode ser arrancada com segurança, porque o trigo também está pronto para a ceifa. Então, ou seja, o trigo finge ser, o joio finge ser igual ao trigo. Só que quando eles estão prestes a serem colhidos, o joio se revela quem ele verdadeiramente é. Por isso que o dono daquela plantação, que representa Deus, disse para os seus servos: não arranquem o joio do trigo, deixe eles crescerem. Quando eles estiverem prontos para dar fruto, eu vou distinguir qual é o joio e qual é o trigo. Porque pelos seus frutos
eu o conhecerei. Não adianta fingir, querido. Deus conhece a todos pelos frutos. Eu posso enganar todo mundo, posso enganar você que está me ouvindo, posso enganar todos, mas Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o coração de todos nós. Sabe aquele que anda em sinceridade e sabe aquele que anda em mentira. E de Deus ninguém zomba. No tempo certo, o Senhor fará separação entre os que são seus e os que são destinados ao inferno, aqueles que vivem de aparência. Então Jesus explicou o significado da parábola do joio e do trigo. Ele contou que o semeador é Ele próprio, que Jesus também é Deus, que planta a boa semente, que cresce nos filhos do reino. O inimigo, como já disse, é o diabo e o joio são os seus filhos. O campo onde os dois foram semeados é o mundo. Nós estamos aqui no mundo. Nós estamos no mundo, convivemos com pessoas boas, com pessoas ruins. Nós estamos nesse mundo aqui. Durante essa vida, todos vivem e crescem juntos. Vive como cristão. Viver como cristão não significa ser separado deste mundo. Isso nem sequer é possível. O joio se espalha em todos os lugares, até dentro das igrejas. E por vezes consegue se confundir com trigo. Mas o cristão verdadeiro tem uma natureza diferente em Jesus. Então deixa eu tocar num ponto aqui muito interessante, que é com relação... Desculpa, querido, tá dando umas paradinhas, porque eu tô um pouco gripado, garganta inflamada, e do nada da garganta tampa. Eu tenho que dar um corte aqui para não sair, né, o áudio aí ruim para vocês. Então, querido, nós precisamos entender. Então, dando continuidade ao nosso raciocínio aqui no Café Diário, infelizmente, dentro de muitas igrejas, e eu chego a ser até radical, não posso dizer que isso são igrejas, nós temos visto diariamente algumas pessoas que se dizem, entre aspas, cristão, se comportando com atitudes totalmente ao contrário daquilo que diz que acredita. Recentemente, não vou dar nomes, teve uma pastora famosa que morreu aí no Brasil, né? É uma das líderes das maiores igrejas pentecostais do Brasil, que ela faleceu e foi velada, né, o seu corpo na igreja matriz da onde ela era. E nada contra isso, eu vim de um estado que era muito comum, né, velar o corpo do familiar, do parente que morreu dentro das suas casas. Então eles fazem aquilo que eles chamaram de culto fúnebre. Nós precisamos entender que culto é só para Deus. Na verdade era uma cerimônia fúnebre, que foi um show de horrores, irmãos. Ali diante do corpo daquela mulher morta, com milhares de pessoas, mais de 5 mil pessoas, creio eu, até 10 mil pessoas tinha naquele ambiente, igreja enorme. As pessoas, o pastor que fazia parte da família, que estava ali, né, na frente, no microfone falando, irmãos, coisa horrível, homenageando pastores, enquanto o corpo da mulher estava ali, homenageando políticos que estavam ali, fazendo farulas, honrando, chamando, dando honra a homens diante de um momento de luto, de perda. Coisa horrível. E para piorar ainda mais a situação, consagraram a filha da falecida, a pastora, como sucessora dela. Irmãos, pelo amor de Deus, uma total falta de respeito e empatia à própria família. Em outros momentos, nós vemos diariamente nos vídeos aí que rola pela internet, os deboches, as brincadeiras que muitos fazem nas igrejas, que você olha assim e fala, meu Deus, esses são joios dentro da igreja. Mas meu querido ouvinte que dessa palavra, não se preocupe, continue vivendo em sinceridade com Deus.
Continue vivendo em verdade com Deus, porque está chegando o tempo em que Deus vai fazer separação entre os que são deles e os que são do inferno. O Senhor está voltando. Jesus está voltando. E aqueles que são seus não serão confundidos. O joio pode fingir o que não é, mas Deus conhece o caráter de todos. Então, meus queridos irmãos, esse foi o nosso café diário de hoje. Fique firme, não se preocupe com as coisas que estão acontecendo no mundo, inclusive nas igrejas. Continue firme, continue temente a Deus, continue buscando a Deus, porque Deus está vindo para colher os seus frutos. Fique firme, não desanime, não pare, porque Deus está vendo o seu esforço e está te ajudando. Que Deus te abençoe e uma ótima sexta-feira em nome de Jesus.